Muito bem, muito boa tarde a todos. Estamos aqui naquele compasso de espera que normalmente acontece nestes webinars para que os participantes vão entrando. Ahm, portanto, estamos só aqui mesmo neste compasso de espera. E enquanto temos aqui neste compasso de espera, faço aqui só uma pequena introdução relativamente àquilo que nos traz aqui hoje. Antes de mais, e para começar, agradecer a disponibilidade dos nossos oradores de hoje, especialmente o Joel Vasconcelos da Luz ao Morango, que se disponibilizou para estar aqui a conversar um bocadinho sobre questões da sustentabilidade. E a Lívia do SF Collab, que também tem aqui um papel importante, porque além de ser parceira neste projeto, o Sustain Grow, que eu já vou falar seguidamente, tem também aqui o papel do desenvolvimento da plataforma, que vos vai ser também mostrada no final na segunda parte deste webinar. Muito bem. Pronto, só para contextualizar, este webinar é organizado no âmbito do projeto PRR Sustain Grow. O projeto PRR Sustain Grow é um projeto que visa a constituição de um referencial de sustentabilidade que engloba os 4 pilares, nomeadamente o ambiental, o social, o económico e de governança. Este projeto surge muito do desafio da tutela, no sentido de encontrar aqui indicadores que permitissem que as culturas que são realizadas na região de Alqueva e que normalmente são produzidas num sistema mais intensivo, pudessem de alguma forma serem acompanhadas ou poderem ter aqui um referencial que lhes permitisse perceber práticas sustentáveis e que lhes permitissem precisamente minimizar os impactos deste sistema de produção mais intensivo. Este referencial, ou este projeto, é um projeto que tem, como eu disse, 4 componentes, 4 pilares. O objetivo deste projeto é dar às empresas uma ferramenta que lhes permita, ao longo do tempo, irem percebendo o estado em que estão em termos de sustentabilidade nestes 4 pilares e, simultaneamente, perceber como é que se posicionam relativamente aos seus colegas, por assim dizer, ou às outras empresas, e acima de tudo prever isto como uma ferramenta de melhoria contínua. Portanto, como isto atribui um conjunto de pontuação através de um conjunto de práticas que as empresas fazem, o objetivo é que depois no final eu consiga perceber quais são os aspectos onde a empresa não está tão, ou que pode melhorar mais, não é? E portanto isto ter sempre esta questão de evolução contínua. É esse o grande objetivo. Não quisemos que isto fosse mais um referencial a juntar a tantos outros e, portanto, houve um esforço muito grande do consórcio para que beber muito daquilo que já existe nos outros referenciais e que muitas das empresas que estão aqui a assistir connosco, com toda a certeza, já fazem, mas acrescentar algo mais, não é? Acrescentar algo mais. Este projeto, pelo seu tema em si já é importante, mas acresce ainda mais a pertinência do mesmo, uma vez que nesta altura as empresas são confrontadas com a questão dos planos de sustentabilidade que têm que apresentar. E, portanto, nós pensamos que isto pode ser uma ferramenta muito útil precisamente para a construção destes planos e para, de alguma forma, ajudar as empresas a corresponder também a este novo desafio. Só dizer que o projeto é coordenado pelo INEAD, portanto, engloba um consórcio alargado de entidades, e que, portanto, nesta altura estamos já numa fase, estes projetos vão terminar agora todos, e os PRRs terminam todos agora no 31 de dezembro, e este também termina nessa altura, portanto estamos numa fase já de poder apresentar muito daquilo que foi o trabalho que foi desenvolvido até agora, e é um bocadinho por isso que surgem estes webinars. Pronto, já falei demais, as pessoas já entraram, portanto vamos começar então aqui a dar a palavra aqui ao Joel, agradecendo mais uma vez a disponibilidade para estar aqui connosco e falar um bocadinho da experiência que a Luz ao Morango tem, ao fim e ao cabo, na sustentabilidade no seu geral, nos vários pilares, e pronto, e lançarmos aqui um bocadinho a conversa relativamente também a esta questão mais da economia e governança. Joel, força! Espero que estejam a ouvir. Antes de mais, agradecer o convite. E bom, aquilo que tentarei fazer da forma mais sintética possível e utilizando aquilo que é o caso do São Morango, é tentar transmitir um pouco daquilo que nós fazemos e como vemos esta questão da sustentabilidade, principalmente
os dois temas que são colocados, da governança e da sustentabilidade económica, mas nunca esquecendo que estas questões da sustentabilidade estão todas interligadas. Ou seja, vale-me de pouco ser sustentável do ponto de vista económico se as minhas práticas sociais não, se eu não sou sustentável desse ponto de vista, ou se do ponto de vista ambiental tenho práticas pouco sustentáveis. Um, portanto, elas estão sempre ligadas e interdependentes, umas, das outras. Bom, antes de mais, a Luz ao Morango é uma organização de produtores, nacional, mas que opera fundamentalmente num dos territórios que também está abrangido pela resolução do Conselho de Ministros, que é o litoral alentejano, sudoeste alentejano, onde temos mais de 90% da nossa operação, apesar de termos produtores também no Algarve, e no Ribatejo. E bem, a Luz ao Morango como organização de produtores, só o facto de ser uma organização de produtores, ehm, faz com que tenha responsabilidades acrescidas. Para já tem uma responsabilidade no âmbito da governança e da transparência com os seus associados. E essa é, desde logo, uma responsabilidade que a gestão e a administração da Luz ao Morango regularmente é obrigada a prestar contas aos seus associados, aos sócios, aos seus produtores, e isso obriga só por si, ou é um incentivo só por si para que questões muito importantes que têm a ver com a sustentabilidade na governança de uma empresa, neste caso de uma organização de produtores, também é uma empresa, sejam cumpridas. Nós vemos alguns princípios-chave naquilo que é ou que deve ser uma política de sustentabilidade numa empresa, numa organização de produtores. Neste caso. Desde logo, e no primeiro aspecto, a questão da transparência. O aspecto da transparência é fundamental para que nós tenhamos uma governança sustentável, com uma divulgação muito clara e acessível de informação relevante, não só do ponto de vista económico, mas também daquilo que é a atividade diária e regular da empresa, daquilo que é o seu posicionamento no mercado, naquilo que é o seu posicionamento institucional, naquilo que são as suas atividades. Portanto, essa transparência, não só para dentro da empresa, no nosso caso, para com os associados, mas também a forma como estamos disponíveis é que essa informação seja acessível a todos. Acho que é um aspecto fundamental para que uma organização, uma empresa, seja sustentável, a sua governação seja sustentável. Ponto número um, a questão da transparência interna, para dentro, mas também externa, para fora. E para dentro, quando eu digo para dentro, nós na Ilusão Morango tentamos. É evidente que isto é um processo, é um caminho, há naturalmente sempre falhas nesse caminho. Portanto, esta transparência em três vias: interna em duas, ou seja, para os associados, ahm, e para os produtores, mas também para a equipa que trabalha na Luz Morango. Ou seja, esta transparência tem que ter três vertentes. Na transparência interna, para os associados, no nosso caso, os produtores, e para a equipa, e a externa, para a comunidade que nos envolve e para as instituições com as quais partilhamos responsabilidades e projetos, como também. Portanto, ponto número um, este aspecto é muito importante. É evidente que todas as empresas têm aspectos do ponto de vista interno que não são divulgáveis, fazem parte daquilo que é, que é a sua atividade, etc. Mas quanto mais transparentes formos, mais sustentáveis somos do ponto de vista da forma como governamos as nossas empresas. Depois, e ligado com esta, a questão da prestação de contas. E a prestação de contas tem vários patamares. Eu, como diretor-geral, tenho a obrigação de prestar contas ao Conselho de Administração. Os colaboradores da Luz ao Branco
da Luz ao Branco têm a obrigação de me prestar contas a mim. E o Conselho de Administração tem a obrigatoriedade e a obrigação de prestar contas aos acionistas, aos associados. E a empresa, per si, tem a obrigação de prestar contas à comunidade e à comunidade e às instituições com as quais opera. E, portanto, a prestação de contas e feita de uma forma regular é um aspecto fundamental para uma boa governança e para uma governança sustentável. Depois, existe um outro pilar naquilo que tem a ver com a sustentabilidade na governança de uma empresa, que tem a ver com as questões da ética e da integridade. Ou seja, há empresas que têm códigos de conduta ética interna e que eu acho que são muito úteis. No nosso caso, no caso da Luz ao Morango, apesar dele não existir de um ponto de vista escrito, ele existe do ponto de vista informal. E, portanto, todas as questões que têm a ver com a ética, quer no relacionamento interno do conjunto de trabalhadores da Luz ao Morango, mas também as questões da forma como nós nos relacionamos com fornecedores, com outras empresas que têm projetos connosco, é fundamental e, quando possível, e é um ponto de melhoria que teremos na Luz ao Morango, é que esse código esteja escrito, plasmado e que seja conhecido de todos. Depois, um outro aspecto importante para termos uma governança sustentável tem a ver com a gestão de riscos. Ou seja, nós quando tomamos alguma decisão, quer de investimento, seja ele grande, seja pequeno, quer do ponto de vista daquilo que é a gestão das equipas, quer daquilo que é a candidatura ou a perspectiva de avançar com novos projetos, a questão da avaliação e da gestão do risco é fundamental. E, portanto, este é um outro pilar, um outro princípio-chave para no meu entender, para uma governança sustentável. Portanto, já foi da transparência, da prestação de contas, da ética, falo agora da questão da gestão do risco. Da gestão do risco não é só económico. Quando faço um projeto, tenho que ver todos os riscos que esse projeto tem, ambiental, social, que impacto é que vai ter na minha comunidade. Portanto, é um conjunto de parâmetros para avaliarmos o risco de qualquer decisão, de qualquer projeto, que deve ser tido em conta para podermos ter uma governança, uma empresa sustentável. Depois, um outro mais transversal também tem a ver com a política de inclusão e diversidade. Nós, numa governação sustentável, numa governança sustentável de uma empresa, temos de estar muito atentos a todas as matérias que têm a ver com a inclusão e a diversidade, e ainda mais, cada vez mais, e cada vez mais. Nós, no nosso setor de atividade, é um setor que, à partida, tem que estar muito aberto e muito preocupado com as questões da inclusão e da diversidade. Não só a questão mais tradicional, da questão da diversidade de género, mas também a questão da inclusão de pessoas que vêm de outros espaços do mundo e que hoje são fundamentais para que a nossa empresa possa ter viabilidade e sucesso e ser sustentável, e as políticas de inclusão, de integração, de respeito pela diversidade são políticas, creio que muito importantes para que uma empresa tenha uma governação sustentável. E depois, tudo isto deve ser feito sempre envolvendo os restantes stakeholders da comunidade, parceiros económicos, parceiros institucionais, autarquias locais. Nós,
estamos envolvidos num conjunto de espaços onde podemos ter este envolvimento de todos os stakeholders que são importantes na nossa operação. Desde no espaço nas questões da inclusão e da diversidade, estamos envolvidos em todos os projetos locais que tratam e definem estas matérias. Quer do ponto de vista do setor, estamos envolvidos também em vários espaços, vários fóruns que nos permitam também ter este envolvimento constante, quer do ponto de vista local, regional e nacional, procuramos sempre esta proximidade e este grande envolvimento com todos os stakeholders. E, portanto, do ponto de vista da governança, estes são, penso eu, os 6 pontos-chave: transparência, prestação de contas, ética, gestão do risco, inclusão e envolvimento dos stakeholders. É evidente que nós podemos ter uma empresa com um excelente modelo de governança, mas se ela não for sustentável do ponto de vista do seu negócio, do ponto de vista económico, pois de pouco valerá, porque essa empresa não terá futuro. E, portanto, desse ponto de vista, o que entendo que é primeiro ponto para a sustentabilidade económica é, no meu caso, os associados, os produtores da Luz ao Morango, têm que ter viabilidade económica. Para terem viabilidade económica, têm que ter proveitos da sua atividade. Portanto, para mim, qualquer outro tópico da sustentabilidade, quer seja a da governança social, ambiental, se não tiver esta primeira pedra, que é a sustentabilidade económica, nenhuma das outras faz sentido, porque não vai haver empresa. E, portanto, este é um ponto importante e que, felizmente, temos um conjunto de empresas que são muito sustentáveis do ponto de vista económico, mas este trabalho que é feito por cada uma delas e depois faz com que a organização de produtores ela própria também seja sustentável do ponto de vista económico, é um trabalho constante e permanente portanto, esta questão da sustentabilidade económica é muito importante. Depois, nós no Luso Morango, e fruto também daquilo que é o histórico mais recente e também toda a questão que derivou da pandemia, da questão desta percepção que existe, da questão da imigração muito ligada ao território do Sudoeste Alentejano. Portanto, a Luso Morango foi precursora já em 2021 daquilo que foi a definição de um código de conduta para todos os seus associados e que trata muito da questão da sustentabilidade social. É um código que estipula um conjunto de obrigações aos associados, para que eles tenham estas práticas sustentáveis do ponto de vista social e que interferem com vários aspectos, com a liberdade de associação, com a proibição de trabalho infantil, com questões de saúde e segurança no trabalho, com questões da habitação, um, com, com a questão das horas de trabalho e de descanso, com a questão dos salários e dos benefícios, com questões que têm a ver com a política de denúncia e não retaliação. Portanto, é um conjunto vasto de itens que nós estipulamos um conjunto de regras num formato de um código de conduta que foi aprovado em Assembleia Geral da Luz ao Morango, já em 2021, e que é uma ferramenta muito importante para que a organização de produtores faça uma gestão também do risco associado à vertente social e da mão de obra. Portanto, esta questão da sustentabilidade social para nós é muito importante. Foi uma decorrência, esta necessidade do código de conduta, ou este passo para termos um documento escrito que obrigasse todos os acionistas e todos os associados a este conjunto de práticas. Foi uma consequência, digamos assim, na altura da questão da pandemia, mas mesmo que não tivesse existido
essa pandemia, creio que teria sido sempre um passo fundamental e é um traço, acho que, distintivo da Lesão Morango face a muitas outras empresas e organizações de produtores a nível nacional. Não sei, provavelmente outras também terão este instrumento, mas a Lesão Morango ora, o construiu e o aprovou, e creio que é um instrumento muito importante, e que baliza para os nossos produtores e associados um conjunto de práticas sustentáveis do ponto de vista social. Depois, a seguir a esta, e também porque a Lesão Morango, como disse, mais de 90% da sua atividade dos seus produtores estão no perímetro de rega do Mira, no Sudoeste Alentejano, que está dentro de um parque natural, e, portanto, isto agrava, ou melhor, não é agrava, mas traz desafios diferentes do que, do que a outros produtores que estão fora de um parque natural. Desde Ficamos aqui com um problema de rede, que eu julgo que deve ser do, Acho que é do do Joel. lado do É Joel. do lado do Joel. É do lado do Joel, não é? Eu vou-lhe mandar aqui uma mensagem. caiu, Caiu, pronto, já cá estás de novo, pronto. caiu. Bom, estava a dizer que, do ponto de vista da sustentabilidade ambiental, é normal, como os nossos, mais de 90% da nossa atividade seja de um parque natural, esta é uma preocupação permanente dos nossos associados, né? Mas quisemos agora dar um passo em frente e estamos a construir um plano de gestão ambiental para todos os produtores da Luso-Morango. Todos os hectares cultivados pela Luso-Morango terão este plano de gestão ambiental. É um plano de gestão ambiental que tem dois grandes objetivos no culminar da construção deste plano. É a certificação da pegada hídrica de todos os produtores da Luso-Morango, um ponto. Segundo ponto, a certificação da pegada de carbono e gases de efeito de estufa de todos os produtores de Ousão Branco. Portanto, para chegarmos aqui, para chegarmos a estes dois objetivos, vamos cumprir um conjunto de tarefas. Em primeiro lugar, o levantamento de todos os valores ambientais, naturais, que existem, ou que existem em todos os mais de 600 hectares cultivados pelos produtores de Lesão Morango. Depois deste levantamento, é necessário monitorizar a evolução desses valores naturais ao longo dos anos. E depois é preciso termos planos de melhoria para as áreas ou as zonas em que essas ações de melhoria sejam necessárias de implementar. Depois de termos os planos de melhoria, é necessário implementá-los para podermos ter concretizadas essas ações de melhoria e, portanto, todo esse território onde foi identificada essa ação de melhoria possa, de facto, estar em conformidade com aquilo que o Plano de Gestão Ambiental identifique. E depois é necessário também podermos fazer a divulgação para a comunidade dos valores naturais que os nossos produtores preservam, para que todos saibam que, de facto, a nossa atividade, a nossa produção, para além de preservar valores naturais, promove esses mesmos valores e onde esses valores tenham sido alterados, danificados, os restitui para que possamos chegar ao final deste período, deste processo,
com a certificação da pegada hídrica de carbono de todos os nossos produtores, mas para além disso, podermos ter um impacto muito positivo naquilo que é a gestão do território e a gestão, em específico no Sudoeste Alentejano, de um parque natural, sermos parceiros na boa gestão do parque natural e na promoção dos valores naturais existentes nesse parque natural. Portanto, este é um projeto que vamos iniciar agora em 2026, que não estamos a fazer sozinhos, naturalmente, estamos a fazer com parceiros, mas que entendemos que pode ser muito importante para que a agricultura feita num parque natural possa ser olhada de uma forma mais positiva e possa ser olhada não como uma atividade que prejudica, que danifica, que tem um impacto só negativo, mas que possa ser vista como uma atividade que preserva, que cuida, que implementa, que faz crescer valores naturais importantes. E, portanto, este é um projeto que vamos começar agora e creio que está alinhado com aquilo que também é o objetivo deste, desta certificação ahm, que, que, que está a ser trabalhada pelo Sustainability Grow, e creio que vai ao encontro daquilo que é o objetivo da resolução do Conselho de Ministros que deu origem a este projeto. Um, Depois, para além digamos assim, deste trabalho para a sustentabilidade, na, primeiro, económica, e, portanto, é preciso que os nossos produtores sejam viáveis do ponto de vista económico e, portanto, Claro, façam dinheiro. claro. Termos uma governação da empresa que seja sustentável nos pilares que identifiquei, termos uma empresa que, do ponto de vista social, naquilo que é a sua relação com a mão de obra e com os trabalhadores, seja também sustentável e tenha um código de conduta muito exigente, e que a sua atividade, que todas as atividades têm um impacto, naturalmente, mas que a sua atividade tenha um menor impacto negativo no território, do ponto de vista ambiental, e que possa compensar esse impacto negativo com um conjunto de ações que compensem e, se possível, que alarguem o impacto positivo também que a atividade possa ter. E, portanto, estes são, do ponto de vista geral, os pilares do ponto de vista da sustentabilidade de uma empresa como a Alzão Morango, nos seus diferentes níveis, quer na governança, quer nos associados, na sua equipa, quer nos associados, quer nos seus trabalhadores. Depois, claro, temos um conjunto de obrigações, como qualquer empresa que produz, que vende, que exporta, exportamos muito felizmente, e que passam pelas certificações privadas que tocam, algumas delas, vários destes itens que agora referi. Mas pronto, só muito resumidamente, todos os nossos produtores estão certificados pela Global Gap, um, muitos, quase todos, também pelo módulo Spring, pelo módulo GRASP, e também certificados também pelo LEAF. E, portanto, este conjunto de certificações, que são, digamos, estas certificações privadas, que quase todos os nossos produtores já têm, já implementam, também ajudam a que nós tenhamos um bocadinho a certeza de que nestes pilares que falei há pouco, estamos a caminhar no sentido correto. E pronto, basicamente era isto que queria transmitir. Bem, hum, muito obrigada, Joel. Eu acho que deste aqui uma panorâmica fantástica. Eu acho que foi muito bom, e agradeço realmente esta partilha. Queria só desafiar as pessoas que estão aqui a participar, e já temos aqui uma questão, a colocarem as questões aqui no question and answer, cá em baixo onde está um quadradinho, mas se quiserem por algum motivo falar em voz.
quiserem colocar a sua questão em voz, levantem a mão que eu darei aqui a oportunidade para poderem colocar essa questão. Hum, Posto, eu iria, se calhar, eu tinha aqui algumas questões e se calhar poderia aqui lançar só um bocadinho antes de passar aqui à Lívia. Joel, aquilo que me pareceu muito daquilo que partilhaste é que tem que haver, para que estas questões possam se concretizar, é necessário ter uma estratégia muito alinhada, ou seja, é necessário que os produtores, ou neste caso os associados, estejam muito alinhados com esta estratégia. É fácil ter vá lá, este alinhamento com todos os produtores. Ou perguntando de outra forma, não sei se este será um desafio, mas quais os maiores desafios que tu achas que existem quando se pretende, quando se parte para esta questão da sustentabilidade? Os produtores são empresários, certo? Sim, claro. São um agente económico. Fazem a sua atividade económica para ganharem vida, não é? Portanto, o primeiro ponto é nós conseguirmos explicar, fazer a pedagogia de que se forem sustentáveis do ponto de vista ambiental, do ponto de vista social, se implementarem estratégias de boa governança na sua empresa, estão mais perto de ganharem mais dinheiro. Ok? Portanto, ou seja, nós temos que fazer uma ligação entre cada um destes itens que são importantes, mas que não vivem sozinhos, não é? Fazer a ligação de que eles serão importantes para que a empresa seja mais rentável e, apesar de poder significar o investimento inicial que a empresa tem que fazer, a mudar a estrutura interna, a reorganizar, a ter se calhar, alguém responsável por estas questões ambientais, etc. O que seja, não é? No final do dia, isso vai representar que o valor do produto que essa empresa está a produzir vai ser valorizado. Vai ser valorizado porque a cadeia de distribuição dá muita atenção a estas questões, ou vai ser valorizado porque, whatever. Ou seja, ponto número um é a pedagogia de que nós, se tivermos esta estratégia, se formos mais sustentáveis do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental, se as empresas tiverem um modelo de governança que seja, que assente naqueles pilares que referi há pouco, ela estará mais perto de ter mais sucesso financeiro, económico. Que é para isso As que os empresas. produtores Ou seja, existem. ao fim e ao cabo, o que me estás a dizer é ter uma abordagem que isto, embora seja um custo, tem que ser visto como um investimento para que no final esse investimento seja revertido em mais rendimento, ao fim e ao cabo, não é? Basicamente é um Só, pouco isso. só assim é que se convence, porque é essa pedagogia que é necessária fazer. E, se possível, ou se necessário, é preciso quantificá-la. E é preciso fazer esse estudo, não é? Exatamente. Porque o produtor, o agricultor, é um agente económico. Claro que Tem sim, esta atividade para ganhar dinheiro, exatamente. E não se é? não, isso não ganhar, não deixa e Não é? vai, E, não é? E vai portanto, procurar outra coisa, não é? para mim, esse é o ponto. É a capacidade de assentarmos a nossa estratégia, eh, demonstrando que este investimento inicial, este conjunto de preocupações que ele tem que começar a ter, estas mudanças que porventura terá que fazer, em última análise, vão permitir que ele tenha mais viabilidade económica. Por isso é que a sustentabilidade económica é sempre o primeiro de todos. E todos os outros têm que se ligar com este. Exatamente. Se não houver Exatamente. sustentabilidade económica, não faz sentido nenhum Não, dos não se outros. faz mais nada, exatamente. Pronto. E todos os outros vão contribuir de forma direta e indireta para a sustentabilidade económica da empresa. Porque uma empresa que tenha uma notícia ou que seja conhecida por ter más práticas sociais no âmbito dos seus trabalhadores está mais perto de perder dinheiro. Claro. Uma empresa que tenha uma notícia ou que seja conhecida por ter más práticas ambientais, por danificar ecossistemas, por whatever, está muito mais perto de perder dinheiro. E, portanto, é isto. Uma empresa, ao contrário, que tenha essas preocupações, está muito mais perto de ter sucesso.
e Muito ter bem. viabilidade económica. Muito bem. Já temos aqui algumas questões, eu fico contente, vou continuar a estimular, mas para isto vou passar a Só, palavra à Lívia. eu ia até. Uma das coisas que eu anotei aqui enquanto o Joel falava era justamente em relação aos indicadores econômicos. Eu ia perguntar agora para o Joel, complementando, Carmo, o que você disse, antes de eu Uhum. começar a falar, era a nível de quantificar os indicadores econômicos. A Lusa Morango apoia os produtores nesse sentido? Seja para fazer uma avaliação da gestão de risco, seja para avaliar, não sei, criação de valor ou liquidez ou algum desse aspecto, assim? Porque Não, a Luz ao avaliar Morango, o econômico pode ser simples, do tipo, eu tive lucro ou não, quer dizer, mas também envolve muito a questão dos custos ou da investimento interno. a Luz ao Morango, enquanto Luz ao Morango não tem esse serviço aos associados. Ok? Uhum. Ahm, Portanto, é um trabalho que é feito por cada um deles. O que nós conseguimos quantificar e viabilizar, nós sabemos qual é o custo de produzir 1 quilo de framboesa, sabemos, portanto, ou seja, aquilo que são os custos operacionais e aquilo que é depois o preço ao qual a Luz ou o Morango consegue vender a fruta, tentamos fazer esse trabalho no sentido de, de vendermos a fruta de uma forma que garanta não só a cobertura dos custos operacionais do produtor, mas também a rentabilidade económica do produtor, não é? E, portanto, agora, esse trabalho de apoio, consultoria, o Zamorano não tem esse trabalho, nem tem estrutura para dar esse apoio. Muito bem. Ok, vou então passar, Lívia, tu a apresentares então aqui a plataforma para depois então passarmos aqui às questões que já foram aqui colocadas e que eu agradeço e continuo a motivar para que se coloquem. Ok. Lívia, força. Hum, Deixa-me só começar por aqui. A Carmen já fez um ótimo enquadramento do projeto, então eu vou passar aqui mais rápido sobre o que é o projeto Sustain e Grow. Bem, eu sou Lívia Pian, sou uma investigadora do Smart Farm Collab. Ahn, opa, e agora que eu não consigo passar o slide. Agora. Então, bom, o objetivo do projeto foi justamente criar esse sistema de certificação rumo à intensificação sustentável da agricultura, ah, e criar um sistema que pudesse justamente posicionar cada uma das explorações ou empresas, como é que está o seu desempenho em relação a esses 4 pilares e também contribuir para o levantamento da informação, por exemplo, de alguns indicadores quantitativos que ainda não se tem parâmetro para classificar ou para saber se isso está bom ou ruim. Então, no fundo, criar também uma espécie de agregar informações que contribuam para a empresa ou para as explorações, se posicionarem, perceberem onde é que é o melhor caminho, para melhorar as suas práticas. No fundo, em busca de mais sustentabilidade, em busca de mais sustentabilidade, essas todas econômica, social, ambiental. Bem, o sistema surgiu a partir de um levantamento de outras certificações que já existem, outros conjuntos de indicadores que já existem. A gente aqui não foi querer inventar algo do zero ou algo novo, nós fomos em busca do que já existia e identificando aquilo que fazia mais sentido para as culturas também de influência do projeto. Está muito ligado à região do Alqueva e do perímetro de Rega do Miri e também do Algarve. Claro que pode ser expandido para o território nacional, mas... e no fim é enquadrar, baseado também nos reportes de ESG, os indicadores, a estrutura estão divididos em 4 pilares. A maior parte dos indicadores está na questão ambiental, porque eu acho que é também onde a gente tem mais subgrupos, vamos dizer. Eu vou aqui só apresentar rapidamente. Esse, por exemplo, são os grupos da dimensão ambiental, são 94 indicadores da dimensão ambiental, desde biodiversidade, água até digitalização, fitofármacos. Na questão social, aquilo que o Joel também destacou, desde regulamentação de trabalhadores e direitos laborais, ou benefícios sociais, segurança do trabalho. Muitos dos indicadores sociais são aqueles também já abrangidos pelo Global Gap ou pelo GRASP.
Nós, no referencial, buscamos indicar aqueles que já existiam em outras certificações, para que futuramente, imagina, quando a Luso Morango tem, vamos dizer, 100% dos seus associados que aderem ao GRASP, e o GRASP já tem um conjunto de indicadores que já são coincidentes com esse referencial do Sustain Grow, a ideia é que, já tendo respondido isso a outra certificação, não precisa responder novamente aqui. É para evitar, economizar um pouco de trabalho das organizações que, porventura, têm vários certificados e um se contrapondo ao outro, né? É buscar trazer uma simplificação nesse sentido. No caso da dimensão econômica, as perguntas vão muito no sentido do investimento interno, ou se tem liquidez, claro, gestão de risco, mas também como é que a empresa está buscando criar valor ou valorizando fornecedores locais. No âmbito da governança, até achei interessante que o João bateu em 6 pontos, nós colocamos 4 grupos, né? Que é a ética, a participação, o cumprimento da legislação e a transição digital. A questão da inclusão e da diversidade também entra aqui, mas também a gente vai ter uma pergunta específica para o social. Eu agora fiquei pensando que a gente pode vir no futuro, incorporar ou adaptar algumas perguntas. Pronto. Desses indicadores, a grande parte deles são indicadores qualitativos, ou seja, de sim ou não. Por exemplo, a pergunta se a missão da empresa é entendida por todos os colaboradores é uma pergunta mais de como é que a empresa comunica a sua missão, se ela está comunicando bem ou não. Então, é uma pergunta de sim ou não. Algumas perguntas são de cunho obrigatório, outras não. E a nível dos quantitativos, na questão da governança, por exemplo, nós não temos nenhuma questão de numérica. As quantitativas é quando a gente quer por exemplo, qual a porcentagem de investimento alocado em medidas de sustentabilidade ambiental? 1%, 2%, 5% do investimento interno que a empresa faz. Então, são perguntas que ainda não existe uma base de dados para muitas delas, para dizer, olha, 1% é bom, 2% é bom, 5% é bom. Para algumas, a gente já tem mais ou menos uma classificação e existe uma pontuação associada a isso, de 0 a 1, a 2 a 3, à medida que você tem mais porcentagem em algumas perguntas. Pronto, como é que isso se faz na prática? Na prática, o projeto pressupôs a criação de uma plataforma. É uma plataforma web, está disponível no website do projeto. A plataforma pode ser acedida por empresas de explorações agrícolas e produtores, e é ali que tem vamos dizer, um inquérito, um questionário para se preencher, e após isso se gera um relatório em PDF, um dashboard. Eu vou agora entrar aqui na plataforma. Vocês conseguem ver, né? Essa plataforma. Pronto. Aqui é a plataforma onde se faz o login. Vou entrar aqui na conta que eu tenho com alguns testes. Vamos lá ver, pronto. Esse é o dashboard inicial da plataforma. É possível aqui ver mais ou menos o que eu já andei a testar, seja em termos de explorações que eu inseri e culturas que eu respondi os questionários. Uma visão inicial de como é que está o meu parâmetro. Tudo começa na plataforma com o preenchimento do seu perfil, ou seja, das informações, seja da empresa, das explorações, ou seja, vou trazer aqui o caso da Luso Morango. A Luso Morango poderia pedir, na verdade, aos associados para que preenchessem, entrassem, se cadastrassem. Cada associado preencheria a sua exploração e as culturas, vamos dizer, framboesa é uma cultura, morango é outra cultura. Claro que agrupando aquelas que tenham, não precisa ser nível específico de um setor de rega ou de um talhão, mas sim agrupar aquilo que tenha práticas de gestão semelhantes. Eventualmente, a governança pode ser a mesma para toda a exploração, mas como as perguntas ambientais são mais específicas por cultura, é assim que está estruturado. Depois de se preencher, aqui nessa aba de cima, escrito avaliações, é possível, seja criar uma nova avaliação. Eu vou entrar aqui em uma que eu já havia começado. A ideia aí, por exemplo, aqui indica que essa pergunta, por exemplo, a biodiversidade é protegida, ela já consta no Global Gap, eventualmente já foi respondida no Global Gap aqui, não precisaria estar respondida, mas a ideia é ser sim ou não, um campo de informações sobre a pergunta, um indicador numérico. No caso dos econômicos,
é um conjunto de indicadores, eu não vou ficar lendo todos, mas dentro daqueles subgrupos e grupos que eu já apresentei antes, ao final se faz um salvar ou continuar para o governança e uma vez finalizado todo o preenchimento daqueles indicadores que são obrigatórios, por exemplo, aqui eu tenho um indicador obrigatório, eu consigo fazer a submissão da minha avaliação, é uma autoavaliação, ao fim e ao cabo. Isso depois fica disponível no dashboard, por exemplo, aqui eu tenho uma exploração que eu já fiz um teste, eu posso mais ou menos visualizar assim, em termos de porcentagem, que dentro dos indicadores ambientais a exploração conseguiu responder entre 50% a 75% positivo dos indicadores, então ela se situou ali mais ou menos na classe B. No social, econômico e governança ainda tem mais pontos a melhorar, na classe C. E o PDF gerado, pronto, ele é gerado automaticamente, é possível ver os indicadores, a resposta que eu tive e qual é o score. No caso, uma pergunta respondida assim, algumas têm pontuação 0,1 ou 0,1 ou 2, pronto. E assim é possível ter uma noção da pontuação, onde é que eu preciso melhorar. Aqui também é possível voltar no dashboard e eu conseguir voltar a editar uma exploração que esteja pendente. E é isso, basicamente, a nível do que a gente se propôs no projeto, entre outras coisas, a plataforma está à disposição no website, ou nesse QR Code que está aqui apresentado, ou no website do projeto, ou no link plataforma.sustainable.pt. E é isso. Obrigada. Muito obrigada, Lívia. Mais uma vez foi ótimo. Pronto, deu aqui uma visão da plataforma. Para quem já assistiu na sexta-feira, foi um bocadinho rever, mas aqui com um enfoque um bocadinho mais na parte do económico, e na quarta-feira teremos a parte do social. Muito bem, posto isto, eu espero que o Joel, apesar de ter tirado a câmera, ainda esteja aqui connosco, porque há aqui algumas questões que lhe são direcionadas. Joel, estás connosco, certo? Joel? Deixa-me só. Joel, não sei se me estás a ouvir. Ups, será que nós perdemos o Joel? Agora que temos as questões boas para colocar e a discussão para fazer, vamos só ver. Quer tentar ligar para ele alguma coisa assim, Carmen? Eu Vou tenho uma tentar. pergunta, eu vi aqui no Q&A que tem uma pergunta para Para mim. ti. Então, se tiver para ti, avança. É isso. Diz aqui, há algum campo com a descrição, exemplos de como podem ser cumpridos os indicadores. Pronto. Carmo, tem alguma questão para mim? Ah, É Tenho, isso? Joel, melhor. tenho. Desculpa lá. Obrigada, obrigada. Já cá está de volta. Muito bem. Então vá, Lívia, responde o que estavas a dizer. Já respondeste, desculpa? Não, só dizer, tem no campo na quadra dos indicadores, tem ali um I, que é a informação da descrição. E isso já foi algo pensado da gente ter um documento complementar em que exemplifique, ou seja, dê casos concretos. Ainda não temos isso preparado. Hoje a gente tem uma informação geral sobre o indicador e como é que se deve cumprir, mas não ainda caso de sucesso. Isso ficou para um manual da plataforma futura, Exato, né, Carla? que vai estar associada à plataforma. Então, pronto, vamos começar aqui pelas questões, e há aqui uma questão logo colocada aqui pela Catarina, diz assim, vai iniciar em 2026 o plano de gestão ambiental, a primeira fase de levantamento ou já a implementação? Carmo, qual é a questão? Desculpe, não É a percebi. primeira, vai iniciar, segundo a apresentação que o Joel falou, a Catarina retirou a seguinte informação, que a Luísa Almoreira vai iniciar em 2026 o plano de gestão ambiental, a primeira fase de levantamento ou já a implementação? Bom, vamos começar em 2026, até porque é também um projeto que ainda estamos no âmbito do nosso programa operacional, porque uma das medidas elegíveis no âmbito das questões ambientais do programa operacional é a certificação da pegada hídrica, a certificação da pegada de carbono, e todo este trabalho prévio até chegarmos às certificações, vamos começar em janeiro de 2026, para terminar em 2028 com as certificações. E esse trabalho vai ter vários pontos até chegarmos aí. A primeira fase é uma fase de planeamento e gestão do projeto, onde fazemos
a análise detalhada das operações atuais, e identificar as áreas de melhoria. Depois, definição e implementação das melhorias, com a execução das ações, implementação das medidas definidas anteriormente, garantindo que todas as etapas são seguidas conforme planeado. Depois há uma fase de comunicação e relatórios, onde se produz um conjunto de relatórios de sustentabilidade para as partes interessadas, para os produtores, para o morango. E depois, numa quarta fase, há a certificação e reconhecimento, onde vamos depois obter as certificações relevantes, como a ISO 14067 e a ISO 14046, para validar as metodologias adotadas. Portanto, não é um processo que nós começamos e vamos logo trabalhar na certificação, não. Primeiro vamos preparar todos os produtores para estarem em condições de poder fazer submeter e serem certificados para aquilo que é a sua pegada hídrica e de carbono. E, portanto, é um projeto extenso, complexo e um pouco demorado. Não é um projeto que se faça, como se costuma dizer, do pé para a mão, não é? Muito bem. O José Silvestre, que é o coordenador do nosso projeto, também está aqui connosco e ele, para já, agradece a excelente apresentação que foi feita e depois faz aqui uma questão interessante, que é de que forma a digitalização pode contribuir para a governança das empresas agrícolas e as suas organizações? A digitalização é um instrumento, é uma ferramenta, não é? Portanto, eu falei naquilo que são os pilares. Para o cumprimento de muitos deles, ou de quase todos eles, a questão da digitalização e das ferramentas digitais é fundamental, não é? Quando nós falamos da questão da transparência, a questão da digitalização, da utilização das ferramentas digitais é muito importante. Uh, ou seja, a digitalização é uma ferramenta importante para nós e fundamental, cada vez mais fundamental, para que nós conseguirmos cumprir os princípios que estão na base de uma boa governança e de uma governança sustentável. E, portanto, as empresas agrícolas, desse ponto de vista, creio que estão a fazer uma evolução, creio que estão a ter uma evolução muito grande e o setor agrícola hoje não fica atrás dos outros setores de atividade económica do nosso país no que toca à digitalização, à modernização, à utilização de tecnologia de ponta. Portanto, creio que desse ponto de vista as empresas agrícolas terão que fazer essa gestão da mesma forma que qualquer outra empresa do setor da atividade económica do nosso país tem que fazer. Muito bem, obrigada. Mais uma questão. Na gestão económica, tem em conta indicadores ecológicos e sociais mensuráveis? Quais? Exemplos. Temos em conta. Ou seja, na gestão económica, tem em conta indicadores ecológicos e sociais? Bom, nós temos o nosso código de conduta, onde tem um conjunto de indicadores sociais e de relacionamento todos com toda a mão de obra, com todos os trabalhadores. Portanto, esse não é digamos que, uma obrigatoriedade de todos os nossos associados cumprirem. Portanto, não medimos na perspectiva em que cumprem ou não cumprem um conjunto de obrigações. De resto, não utilizamos, ou seja, não temos propriamente um modelo de aferição ou de medição da sustentabilidade económica, um modelo standardizado. Não temos. Temos um conjunto de regras, de obrigações, do ponto de vista da sustentabilidade social, que todos os produtores têm que cumprir, toda a empresa tem que cumprir. Mas que podem ter um impacto na parte da gestão económica, com toda a certeza que terão um impacto na gestão económica, não é? Pois, no nosso entender, terão que ter um impacto positivo. Exatamente. Claro que sim. E Claro que tem sim. um impacto positivo.
Portanto, nós, por exemplo, no perímetro de Mira temos um contrato coletivo negociado pela ASA, onde os trabalhadores do perímetro de Rega de Mira, os trabalhadores agrícolas, têm que receber acima do salário mínimo nacional, né? E nós temos que cumprir. E cumprimos, é evidente, tem um impacto económico se olharmos a curto prazo ou se tivermos uma visão curta, dizermos assim, bem, vão ter que pagar mais salários do que outras empresas do mesmo ramo de atividade que produzem a mesma coisa no outro ponto do país. Talvez sim, se olharmos só assim, sim. Mas por outro lado, estamos a promover o bem-estar e melhor qualidade de vida para os nossos trabalhadores. Isso tem um impacto naquilo que é a produtividade das empresas e naquilo Claro, que claro. é digamos assim, o sentirem-se parte da empresa. Exatamente, da E, empresa. portanto, isso tem um impacto positivo. Portanto, eu Isso. considero que tudo isso tem um impacto económico positivo, né? Se olhar só para as contas até ao final do mês, se calhar posso pensar que tem um impacto negativo, mas é a pedagogia que nós temos que fazer junto das empresas para elas perceberem que tudo isso tem retorno económico. Muito bem. A última questão que temos para já, tem a ver com a questão da certificação, portanto, se tem produtores certificados e não certificados. Os não certificados, em alguma área, têm produto menos valorizado. Não, nós temos todos os produtores certificados. Ok, Todos, pela Global Gap, todos, e por alguns dos módulos que vos falei, quase todos. Ok? E portanto, os nossos clientes já nos exigem ou seja, nós nem sequer vendemos sem estar certificado pela Global Gap, por exemplo. Não temos produtores não certificados pela Global Gap. ok, E muito portanto, bem. normalmente A aí. questão não se põe, pelo menos na vossa realidade. Muito bem, eu não tenho mais questões aqui, não sei se haverá, entretanto, mais algumas, julgo que não. A mim, portanto, resta-me imenso agradecer a disponibilidade desta hora para estar aqui connosco e para partilhar o que partilhou. Realmente isto é um desafio cada vez maior e não há dúvida nenhuma que já na sexta-feira tínhamos ficado com esta visão que a questão da sustentabilidade tem que ser vista como um benefício, como um investimento, e se for visto dessa forma, terá com toda a certeza um impacto mais positivo. Claro que tem os custos todos que são inerentes à adaptação e à implementação, mas temos que olhar um bocadinho para lá disso. E na questão, já na sexta-feira, isto foi uma temática que foi abordada e, portanto, é engraçado que seja transversal e, portanto, é mesmo não ver isto como um custo, mas se calhar como uma oportunidade. E é mesmo uma oportunidade que, se calhar, as empresas têm aqui, que se calhar Portugal, face às suas condições até especiais, pode até tirar bem proveito destas áreas. Portanto, a mim resta-me imenso agradecer a disponibilidade, a presença de todos os que estiveram aqui connosco. Mais uma vez, Joel, muito obrigada, que eu sei que a agenda é complicadíssima e, portanto, agradeço imenso a disponibilidade para estares aqui connosco. Lívia, muito obrigada. E pronto, e então convido-vos desde já, quem está aqui ainda cá estão praticamente todos, para quarta-feira. Vamos estar com o Miguel Fialho da Maravilha Farms e, portanto, convido todos a estarem também presentes. Vamos falar um bocadinho de sustentabilidade social. Aliás, já hoje falámos e abordámos muito também disso. Também é produtor da Ilusão E Morango. que também é Ok. porque toda a Ilusão Maravilha. Branca, é bem sem um, eu sei. E que, portanto, vem também falar aqui, e é bom ter aqui a OP e depois ter um associado da OP também a falar, eu acho que mostra precisamente esta transparência e, acima de tudo, um congregar de valores, não é? Portanto, que é isto tem que ser sentido por todos como algo que é positivo e como algo, um caminho que todos têm que fazer. E eu acho que isto também é uma boa mensagem que fica. Portanto, agradeço a todos e espero-vos ver então na próxima quarta-feira às 16h30, então para o último ciclo, para o último webinar deste ciclo de 3 no âmbito do projeto. Muito obrigada a todos e até quarta-feira. E obrigada, Joel. Tchau, Lívia. Obrigada, Carmen. Obrigada, Joel.